Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns sinais de excesso de adubação na sua plantinha. Então, vou começar pelo primeiro sinal, que é a suculenta mela facilmente. Tanto cactos quanto suculentas necessitam de pouquíssima adubação ou quase nada. Faça adubação nos cactos na primavera e verão e suculentas, dependendo do gênero, como equivérias, adube no verão e sedums no inverno, e sempre adubação de manutenção. Então, a adubação de manutenção é aquela normalzinha que não vai fazer mal nenhum para sua suculenta, e ela vai ter um crescimento moderado e não vai dar problema nenhum na sua plantinha. E às vezes o excesso de adubação faz com que a sua plantinha cresça rapidamente e ela fica enfraquecida. Então um excesso de chuva, um excesso de rega acaba provocando o apodrecimento de caule. Então tome cuidado com o excesso de adubação aí, porque as suculentas e cactos de maneira geral, elas não precisam, na verdade, de quase nada de adubação. Tanto que quando você replanta e você fazer a adubação na hora do seu replantio e colocar na terra, já na hora da adubação, você pode ficar meses, tipo 4, 5 meses, sem precisar adubar a sua plantinha. Então tome cuidado com o excesso de adubação, que pode provocar apodrecimento de caule por excesso de adubo. Aqui eu estou mostrando para vocês a Lovely Rose, que eu acabei descobrindo o porquê que ela ficou reversa. Na verdade, essa plantinha aqui, ela não tem duas versões. Na verdade, ela é a Lovely normal. Aqui o que aconteceu foi excesso de adubação, gente. Algumas absorveram mais e outras absorveram o normal, que é como essa menininha aqui do meio está, ó. Essa daqui está saudável e essa daqui não está. Ela absorveu nutriente demais. Foi numa época que eu comprei um osmocote que era um pouquinho mais forte, que tinha mais nitrogênio, então por isso ela ficou dessa forma. Então, não compre a suculentinha Graptoveria, a Lovely Rose reversa, porque não existe. Na verdade, é só excesso de adubação que ela fica dessa forma, tá? E vamos para o segundo sinal, que é dar muitas pragas. Cochonilhas adoram plantinhas que ficam mais vigorosas pelo nitrogênio do adubo. Então, escolha adubos práticos, como o de liberação lenta ou o líquido, que eu já mostrei aqui no canal. E esse de liberação lenta foi o que eu usei na última vez, que eu deixei assim, tu deixa em cima do substrato e ele dura mais ou menos 3 meses, mas tem também os que duram mais tempo para ser mais prático para você. Então tome muito cuidado com a adubação, porque como a Lovely Rose aqui, ó, aconteceu, pode acontecer com a sua plantinha. Se você quiser ter a plantinha nas duas versões, é legal, porém não é legal para a saúde da planta. Então tome muito cuidado com o excesso de adubação. Então vamos para o terceiro sinal, que é que elas crescem muito. Para alguns isso é muito bom, né? Mas estimular a suculenta com muita adubação prejudica a saúde dela. Então, respeite a natureza dela, deixa ela crescer no modo normal dela e que ela vai crescer com muito mais saúde, e assim dentro de um ano e meio você vai conseguir fazer mudinhas também mais saudáveis e vai ser um cultivo, acho, mais leve, sem tantas pragas, porque plantinhas que crescem muito rápido, elas ficam mais sujeitas às pragas. Então tome cuidado, que a adubação é uma coisa muito boa, porém, se em excesso, ela vai fazer mal para a sua plantinha.
E o quarto sinal é quando se aduba demais, pode causar toxidez na sua plantinha e o excesso de um nutriente pode fazer com que a planta não consiga absorver os outros nutrientes importantes para ela. Então tome bastante cuidado, porque às vezes uma plantinha que cresceu bastante pode não estar saudável e pode sim estar com falta de outros nutrientes que são importantes para ela. Então, às vezes a gente enche de nitrogênio, né? Coloca um adubo que é rico em nitrogênio, o que não é bom para elas, e acaba causando toxidez nela e ela não consegue absorver outros nutrientes. E deixa eu atualizar esse vasinho aqui para vocês, para a gente ficar atualizado aqui das coisinhas no jardim. Eu coloquei essa plantinha aqui, ó, que é uma calânque, que eu amo essas calânques aqui, ó. Na verdade são duas calânques, né? Essa daqui é a Tirciflora ou a Luciae, que eu vou deixar formar uma arvoreta. Eu tô tomando bastante cuidado para que a chuva não pegue nessa parte aqui, ó, onde eu passei cola, para que não apodreça, porque eu quero uma arvoreta, eu quero esse vaso aqui, ó, esse vaso aqui é de barro, e eu quero ele bem cheio dessas mudas aqui, ó. Ela tá verde porque aqui o sol está filtrado, e vamos ver nos próximos meses se eu consigo a minha árvore aqui com esse tronco que sobrou de poda, cheio dessas mudinhas aqui, ó, bem desenvolvidas. Eu quero isso aqui um buquezão, assim, eu quero um arranjão bem grande sem precisar retirar essas mudas. Aí futuramente eu quero mostrar para vocês. E aqui eu coloquei uma plantinha que eu comprei em mercado, que eu fiquei totalmente apaixonada, gente. Eu gosto muito das calânques blossfeldianas. São plantinhas muito fáceis de cultivar, lindas, lindas, lindas. E essa floração aqui amarela com o centrinho vermelho, eu achei tão fofa. Então comprei, não queria aumentar vaso, acabei colocando aqui e tô curtindo muito essa floração. Eu adoro floração amarela. Olha só que linda que fica. Muito linda, né, gente? Deixa eu mostrar também a minha Delosperma, que essa noite também tomou bastante chuva, como todas as plantinhas que estão aqui nesse banquinho aqui, ó. Ela tá adorando a umidade no substrato, tá adorando tomar banho de chuva. Aí só essa daqui mesmo que eu tô tomando cuidado para que não apodreça o caule, né? Porque eu quero uma árvore aqui bem cheia. Essa plantinha aqui é uma plantinha super mega fácil de cultivo, gente. Muito linda. Não precisa de muita adubação, até o foco é a adubação, né? Eu coloquei os mocotes já faz, eu acho que uns 2 meses, eu coloquei em toda a minha coleção, e agora provavelmente eu vou só colocar daqui uns 2 a 3 meses, já que o meu dura 3 meses. Então, se vencer a adubação que eu coloquei, eu não preciso necessariamente colocar novamente. Pode deixar elas sem adubação, que elas resistem muito bem e ficam até mais rustificadas, porque assim foi para isso que elas nasceram. Elas nasceram em ambientes assim que não tem tanta oferta de adubo, então a gente tem que fazer o possível para imitar o que elas teriam na natureza. Então, não adube demais, não deixe a sua plantinha intoxicada. Dê só o adubo de manutenção. Se caso você não achar e achar um pouquinho mais forte, coloque menos grãozinhos no vaso. Você vai até economizar e não vai intoxicar a sua plantinha. E aí deixa eu mostrar para vocês como ficou verdinho aqui, ó, como tá lindo as minhas calânques blossfeldianas, que é dessa daqui, ó. Linda, 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 gente, olha só. Que verdão, ó. Eu tenho essa jardineira e tenho essa outra aqui, ó. Olha que fofa, olha que maravilhosa. Ai, agora chegou o focinho do like. Quando o focinho do like aparece, é para fazer o quê?
para se inscrever e deixar seu like. Então é com eles que eu vou me despedir hoje, né? Né, Zé Ramela? Vamos tirar essa ramela do zóio? Oh, meu Deus, vamos finalizar o vídeo tirando ramela do cachorro. Não é um cachorro, é meu filho. É meu filho, é meu príncipe, né? Né, o meu príncipe? Claro que é o meu príncipe. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Lucky. Oh, meu gostoso. Oh, meu gostoso.